Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como andam os estudos para o TRE Pará? Nós vamos hoje tratar de mais um ponto importante do seu edital. Se você perceber, o item número 16 fala eleições. Então, é importante que nós entendamos aí como é o funcionamento das eleições no Brasil. E um dos pontos sobre eleições, que está até na lei das eleições, a lei 9.504 de 97, é a respeito das eleições dos chefes do Poder Executivo. Quando eu falo chefe do Poder Executivo, eu estou dizendo o presidente da República em âmbito nacional, os governadores de estado no âmbito estadual e os prefeitos no âmbito municipal. Nos artigos iniciais da Lei das Eleições, nós vamos dispor como é feita esta eleição. Quero convidá-los também a conhecer o meu curso de 250 questões comentadas de Direito Eleitoral para o TRE Pará. Está bem interessante o curso de questões comentadas em vídeo e PDF. É só você passar no site www.eleitoralcombruno.com.br, ok? Quando eu falo de eleição de presidente e governador, nós temos que obedecer ao sistema majoritário. E para eleger o presidente ou governador, no primeiro turno, então eu estou dizendo de primeiro turno, porque é possível ter segundo turno para as eleições de presidente ou governador. Para ser no primeiro turno, tem que ter adquirido ali, aquele candidato, a maioria absoluta de votos. E essa maioria absoluta de votos, eu descarto os votos em branco e os votos nulos, ou seja, eu devo considerar aqui somente os votos válidos. Agora, se porventura ninguém alcançou no primeiro turno a maioria absoluta, eu vou fazer uma nova eleição, que nós chamamos de segundo turno. Essa nova eleição ela vai ser realizada no último domingo de outubro, onde vai concorrer os dois candidatos mais votados no primeiro turno, ok? Os dois melhores ali daquele primeiro turno vão para o segundo, porque ninguém alcançou a maioria absoluta. Nesse segundo turno, aí eu não falo mais em maioria absoluta. Aquele que obtiver a maioria dos votos é o eleito, ok? Ficou claro isso? Agora, se antes da realização do segundo turno, veja, antes da realização do segundo turno, ocorre morte, desistência ou impedimento legal de candidato, o que acontece? Dentre aqueles do primeiro turno, vamos imaginar o terceiro lugar, né? Ele não foi para o segundo turno, porque no segundo turno vai só 2. O terceiro lugar, de maior votação, ocuparia o lugar, o espaço que esse candidato que morreu, por exemplo, desistiu ou houve um impedimento legal. Ele vai ocupar esse terceiro lugar, o de maior votação, ocupa esse lugar dessa pessoa que faleceu ou desistiu ou teve impedimento legal. Agora, se dentre aqueles, vamos imaginar que ficou lá, vamos supor que um desses candidatos que foram para o segundo turno, ele desistiu. Agora, se eu volto lá no primeiro turno, o terceiro e o quarto lugar têm o mesmo número de votos. Quem vai ocupar esse lugar desse candidato que desistiu? O mais idoso. Então, esse é o critério que nós utilizamos aí se houver empate na votação. Tá certo? É claro que eleito presidente, o vice também é eleito. Eleito governador, o vice-governador também é eleito. No âmbito municipal, nós temos também um chefe do Poder Executivo, que é o prefeito. Será considerado eleito prefeito aquele que obtiver a maioria dos votos. A maioria dos municípios brasileiros tem menos de 200 mil eleitores. A maioria desses municípios não tem possibilidade de segundo turno, porque o segundo turno somente será possível naqueles municípios que tiverem mais de 200 mil eleitores, não se esqueçam disso. Então, nos municípios com menos de 200 mil eleitores, não temos segundo turno, será eleito aquele que tiver a maioria dos votos, então já no primeiro turno. Agora, nesses que têm mais de 200 mil, aí se não houve a maioria absoluta de votos no primeiro turno, vamos ter o segundo turno. As bancas costumam confundir a nossa cabecinha, colocando habitantes ao invés de eleitores. Nós temos que ficar atento em relação a isso. Combinado? A gente fica por aqui. Essa foi mais uma dica para o TRE Pará. Desejo a todos bons estudos. Fiquem com Deus. Curtam o vídeo. Incentive aqui o professor a publicar ainda mais para vocês. Me siga no Instagram também, @professorbrunoeleitoral. Tchau, tchau.